No vídeo de hoje eu vou te contar 3 erros que as empresas costumam cometer em janeiro e por conta disso geram equipes desmotivadas o ano inteiro. Eu sei que janeiro traz muito aquele aspecto de novo ano, recomeço, de folha em branco, mas eu adianto a você que essa folha em branco já apresenta algumas rasuras. Rasuras essas que não aparecem no relatório da sua empresa. Afinal, é no mês de janeiro que é definido como as metas serão definidas, se haverá muita cobrança ou colaboração, engajamento, como que os conflitos serão tratados. Então, se você é líder, gestor de uma empresa, trabalha no RH ou é até mesmo o dono, assista esse vídeo para impedir, para evitar que a tua empresa cometa esses 3 erros. E o primeiro grande erro que eu vejo algumas empresas cometendo é desvalorizar o desenvolvimento dos colaboradores. As empresas começam o ano já com a equipe despreparada, principalmente os líderes no que se refere a como lidar com pessoas, como resolver conflitos, como cobrar dessas pessoas. E os líderes, eles dão o tom da tua empresa. Uma liderança que ela não sabe como se comportar, eu equiparo a você trabalhar em um ambiente insalubre. É o mesmo que você trabalhar nesse tipo de ambiente. Então a liderança, como elas definem o tom da sua empresa, elas precisam estar muito bem preparadas para que os resultados que você quer que aconteçam. E o primeiro grande erro que infelizmente algumas empresas ainda cometem é desvalorizar o desenvolvimento dos colaboradores. Elas começam o novo ano já com a equipe despreparadas, principalmente os líderes, no que se refere a como que o líder vai cobrar da equipe, como que o líder vai gerir essa equipe, até mesmo como que esse líder vai resolver os conflitos. E o alicerce, a base, o principal capital da tua organização, da tua empresa, são os colaboradores. Se o colaborador principal ali da empresa, que é o líder, ele não sabe como tratar as pessoas, como gerir as outras pessoas, para essas pessoas vai ser o mesmo que trabalhar em um ambiente insalubre. Então os resultados que você quer, eles não vão acontecer. E por isso que no início do vídeo eu falei sobre ser resultados, ser índices que muitas vezes não aparecem nos relatórios. Por quê? Porque quando você não realiza uma pesquisa de clima na tua empresa, como você não realiza qualquer diagnóstico organizacional, vai ficar realmente difícil você ver aquilo. Então esses erros que eu vou te apresentar aqui, você vai perceber que eles não aparecem automaticamente no dia 31 de janeiro, mas eles aparecem em abril, quando você vê que a produtividade que você esperava, que os resultados que você esperava não estão acontecendo. Eles aparecem em agosto, quando você vê que o seu time está desmotivado, que alguns colaboradores estão saindo. Ele aparece em dezembro, quando você olha para trás e vê que mais um ano se repetiu. Então é importante que você tenha dados, tenha indicadores que comprovem a sobrecarga do teu time, o clima da tua empresa, o absenteísmo, além disso também o engajamento, porque sem esses dados você está baseando a sua gestão em achismo, e achismo não vai para frente, achismo raramente dá certo. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, em um caso recente com uma empresa do setor financeiro que eu atendi, um único líder foi capaz por ajudar aquela empresa a praticamente dobrar o faturamento. Isso porque o dono acreditava muito no líder, mas tinha uma visão baseada em achismos. Então, em uma das nossas consultorias, o dono ficou responsável por conversar com esse líder para entender realmente como que estava funcionando o processo organizacional daquela empresa, como que estava funcionando a produtividade dos colaboradores, o que era que estava acontecendo para o resultado não estar sendo como esperado. E a partir dessa conversa, abriu-se um caminho para que o líder pudesse ter uma nova postura perante os colaboradores e com isso os colaboradores se sentirem que estava em uma empresa que realmente prezava por eles, que realmente acreditava neles, que estava ali para ajudar, trabalhando realmente como um time, e a partir disso os resultados começaram a acontecer. Claro que não é mágica, claro que não é muitas vezes do dia para a noite, que exige um processo, que existe um método
para que isso aconteça. Mas o fato é, quando você não investe na sua equipe, quando você não investe no desenvolvimento dos seus colaboradores, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a sensação de estagnação. Aquele trabalhador vai se sentir estagnado e é a partir disso que ele vai começar a olhar até mesmo outras oportunidades em outras empresas, porque faz parte do ser humano sempre estar buscando evoluir. E em um ambiente, em um momento da vida, em um mercado onde cada vez mais é difícil ter uma mão de obra qualificada, a mão de obra que você tem que realmente treinar aquela mão de obra para que a partir disso a sua empresa cresça. Uma outra questão que acaba acontecendo, um outro impacto psicológico, são as pessoas, elas param de se envolver emocionalmente com as atividades. Elas param de se envolver emocionalmente com a tua empresa. E o que eu vejo mais os empresários falando é: Matheus, a minha equipe está desmotivada, a minha equipe ela não veste a camisa da empresa. E aí eu te pergunto, como que a tua equipe vai vestir a camisa da empresa se a própria liderança, muitas vezes, sem saber, porque tem muitos comportamentos que a liderança não percebe, mas sem saber, a liderança acaba sabotando o restante da equipe. E uma outra questão, um outro impacto psicológico que surge é a execução mecânica. Porque se eu paro de me envolver emocionalmente com algo, eu vou começar a tratar aquilo, eu vou começar a trabalhar, executar aquela função como um robô. E aí o significado do trabalho começa a se perder também. E esse é um tema que nós vamos falar em outros momentos. Mas agora, você já está ciente do primeiro erro e eu vou te apresentar o segundo grande erro. E o segundo grande erro que algumas empresas ainda cometem é trabalhar sem metas, sem direção e um propósito claro no primeiro trimestre. Eu não sei você, mas eu acredito fortemente que o primeiro trimestre ele define o ritmo do restante do ano. E por isso, quando chega novembro, dezembro, algo que eu gosto de fazer é observar o calendário anual da minha empresa, da Empíria, para que a partir disso eu possa ter noção de quais ações eu vou executar em janeiro, em fevereiro, em março e por aí vai. Eu já sei até mesmo as ações que eu vou executar no próximo ano. Afinal, os anos se repetem. Todo ano eu sei que vai ter janeiro branco, todo ano eu sei que vai ter setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Eu já sei o que vai acontecer mês após mês com cada uma das empresas. Então, a partir disso, com essa visão, eu já consigo me preparar para o ano todo. E uma empresa que ela não tem essa clareza, que ela não se prepara desse modo, o que é que acontece? Ela vive apagando incêndio. E a equipe, que era para estar concentrada em gerar resultados, está concentrada em apagar incêndios. Eu sei uma coisa: a falta de clareza gera ansiedade. A ansiedade gera erros. E a partir dos erros, os resultados que você quer não vão acontecer. Sua empresa vai perder muito em retrabalho, em executar novamente a mesma função. E nesse retrabalho, muitas vezes a tua empresa perde quando a execução de um produto ou de um serviço não é bem realizado, quando a entrega de ambos também não ocorre do modo como deveria, quando o cliente chega a fazer alguma reclamação, a ter algum posicionamento mais duro e a tua equipe não sabe como lidar com aquilo. Em tudo isso, a tua empresa vai perdendo. E antes, uma empresa que prestava um mau serviço, por exemplo, quem ficava sabendo daquele mau serviço a partir de um cliente eram uma, duas, no máximo 3, 5 pessoas. Hoje, com o alcance da internet, uma pessoa que simplesmente pega um vídeo e faz uma reclamação sobre a tua empresa, ou simplesmente vai no Google ali e comenta no perfil da tua empresa o que aconteceu, o problema que deu, que você não conseguiu resolver, muitas vezes você perde muitos clientes ali. Então é algo até mesmo que vai além da tua empresa ter que executar o mesmo trabalho 2, 3 vezes. Então, quando falta clareza sobre para onde a empresa está indo, quais são as prioridades daquela empresa, o que aquela empresa vai focar no primeiro mês ou no primeiro trimestre, quiçá no segundo, enfim, quais são as metas, qual o alvo que a tua empresa quer atingir? Porque muitas vezes o que acontece são metas vagas ou inexistentes, até mesmo inexistentes, acredite. Além disso também, qual o papel de cada área? Quantas áreas possuem a tua empresa? Qual o papel de cada uma dessas áreas? Porque é importante que a gente tenha noção disso, senão vai soar como as metas inexistentes. Então, assim como na vida, se você quer chegar em determinado local, mas você não definiu esse local, vai ficar difícil realmente você chegar lá. O que nos leva
ao terceiro erro que eu vejo as empresas cometendo. E o terceiro grande erro que as empresas costumam cometer é tratar saúde mental como uma campanha e não como uma estratégia. Olha, sendo bem sincero com você, saúde mental, ela não sustenta resultado nenhum. Saúde mental, ela não sustenta resultado nenhum. Mas, sem saúde mental, nenhum resultado se sustenta. Medita bem, reflete bem sobre essa frase. Porque o que eu mais vejo acontecer são teatros corporativos. O Janeiro Branco é uma lei, como a gente sabe, mas virou hoje um teatro corporativo. As empresas muitas vezes contratam um palestrante, aquele palestrante vai lá, realiza uma palestra sobre ansiedade, depressão, sobre saúde mental de um modo mais abrangente, mas traz um tema, traz um conteúdo totalmente desalinhado com aquilo que a tua empresa precisa. Então, algo muito prejudicial que eu vejo acontecer, e por conta disso até desestimula as empresas a realizarem campanhas sobre Janeiro Branco, sobre algo relacionado à saúde mental, é que esses eventos, em boa parte das empresas, funcionam apenas como um teatro corporativo. O palestrante chega lá, traz um tema, seja ansiedade, seja depressão, seja saúde mental, de um modo mais abrangente, mas aquilo ali está totalmente desalinhado com o dia a dia da empresa. Além disso, a empresa ela contrata aquele palestrante para falar sobre aquele tema, mas a mensagem que a empresa passa no dia a dia é totalmente diferente. O palestrante chega, fala sobre sobrecarga, mas você não revê os teus colaboradores, os teus trabalhadores que estão sobrecarregados. Você não realiza uma pesquisa para saber disso. A empresa chega lá, o palestrante chega lá e fala sobre como lidar bem com os conflitos. Mas você não vê os processos de trabalho dentro da tua empresa que estão sendo responsáveis também por contribuir para esses conflitos. Então os conflitos seguem ignorados, as metas seguem confusas, o discurso do palestrante é mas não está alinhado com aquilo que a empresa precisa, e com isso vira só um teatro corporativo, onde muitas vezes as empresas contratam até mesmo mais do que um palestrante, colocam massagem e tudo mais. Mas pensa o seguinte, é como uma pessoa que ela está com dor de cabeça, você chega, dá um analgésico para aquela pessoa, vai realmente aliviar, quiçá tirar aquela dor de cabeça no momento, mas muitas vezes a causa da dor de cabeça continua ali. Então, o mesmo pode ocorrer nas empresas. A saúde mental é vista apenas como uma campanha, como um analgésico, e não como uma estratégia, porque como eu falei, saúde mental não sustenta resultado, mas sem saúde mental nenhum resultado se sustenta. Por isso que eu gosto sempre de alinhar saúde mental e produtividade. Não é à toa que eu tinha um quadro na rádio, um programa na rádio, onde eu falava sobre isso, saúde mental e produtividade, porque eu acredito que não tem como você dissociar um dos outros. E com isso, quais são os impactos que as empresas passam? Olha, quando a empresa ela fala de saúde mental, mas ela não prepara as lideranças, ela não revisa as práticas, ela não mede o clima emocional daquela empresa, ela não cria espaços seguros de diálogo, três coisas podem acontecer. Primeiro, o desengajamento, né? Os trabalhadores vão começar a desengajar com as atividades. Segundo, a quebra de confiança, porque trabalhador não é burro. Ele sabe o que está acontecendo ali. Ele é quem mais sabe o que está acontecendo ali. Muitas vezes ele sabe mais do que o dono o que é que está acontecendo. Então, se chega uma campanha para tratar de determinado assunto e aquele trabalhador, ele até se motiva. Digamos que é o primeiro Janeiro Branco, o primeiro evento de Janeiro Branco que você vai fazer na sua empresa. Então, o colaborador até se motiva, porque você traz o discurso de que agora vai ser diferente, vamos trabalhar deste modo. Mas quando chega fevereiro, os dias vão se passando, os meses vão se passando e aquele discurso, ele não se transforma em comportamento, em uma ação concreta, o colaborador ele vai quebrar a confiança na empresa. E aí volta o problema do colaborador que não veste a camisa. E com isso vai gerar um cinismo. Então pensa o seguinte, se você leva uma campanha de Janeiro Branco para a tua empresa, por exemplo, ou qualquer outra campanha, e uma dessas campanhas não são transformadas em ações concretas, não geram uma mudança real dentro da tua empresa, o teu colaborador ele vai deixar de acreditar na tua empresa. Sempre que surgir um treinamento,
um treinamento ali, uma campanha de desenvolvimento que você está fazendo, ele vai estar em um estado de cinismo tão grande que aquilo ali não vai dar certo. E por isso que muitas vezes você leva um treinamento de vendas, você olha as vendas ali, a produtividade do mês e vê que não está do modo que você imaginou que era para estar. Você resolve fazer um treinamento de vendas, faz um segundo, faz o terceiro, faz vários treinamentos e parece que nenhum dá resultado. Porque dentro do teu trabalhador, na cabeça dele, ele já construiu uma barreira onde, olha, isso aqui não funciona. Vai ser mais uma conversa, mais uma história para boi dormir e nada vai mudar. Então, olha o quanto esses 3 erros são realmente prejudiciais e o quanto esses 3 erros podem ditar o ano todo da tua empresa. Mas agora, tudo que você mais quer, provavelmente, é saber como que é possível, não é? Você resolver isso. Afinal, para todo problema existe uma solução. A primeira solução que eu acredito fortemente que é importante a tua empresa ser capaz de ter essa visão, é de um diagnóstico organizacional. É assim como um paciente que chega até mim, assim como um paciente que vai até um médico, a primeira coisa que o médico precisa fazer é diagnosticar. Peraí, o que é que está acontecendo aqui? Não é? Quais são os sinais? Né? Quais são os sintomas dessa doença? Vamos analisar isso. É a primeira coisa que a empresa precisa fazer. Até mesmo para contratar alguma campanha, para realizar alguma campanha de Janeiro Branco. E por isso que quando alguma empresa me contrata para isso, a primeira coisa que nós realizamos é esse diagnóstico. Existem vários tipos de diagnóstico. É para uma palestra que você quer me contratar? Pronto, vamos realizar esse diagnóstico aqui. Eu me sento com os líderes, com os donos da empresa, com as pessoas responsáveis por organizar aquela campanha. A partir disso, vou fazendo alguns questionamentos, vou entendendo como que realmente funciona o dia a dia da empresa e eles vão receber algumas perguntas para tanto eles responderem e em boa parte das vezes, na maioria das vezes, de fato, até os colaboradores respondem essas perguntas para que eu realmente entenda o dia a dia da empresa. Por isso que nas minhas apresentações, nas minhas palestras, quando eu chego lá, que eu trago realmente o dia a dia da empresa, algumas pessoas até falam, nossa, você falou tanto sobre a gente que parece que você trabalha aqui. Porque eu busco diagnosticar, eu busco entender o que está acontecendo antes. E algo que eu vejo ocorrer muito em treinamentos que não dão resultado, é como eu falei anteriormente, está desalinhado com o dia a dia da empresa. O dono, a pessoa do RH, o líder, enfim, chega ali e contrata um palestrante na melhor das intenções, porque eu sei que é na melhor das intenções. Porque você é uma pessoa inteligente e você sabe que os teus trabalhadores é o principal ativo da tua empresa. Só que muitas vezes o consultor, infelizmente, ele ainda não tem essa noção. Sabe? Ele ainda está despreparado, está desatualizado nesse quesito. Às vezes é apenas um palestrante. Ele, como palestrante, ele vai executar o serviço dele, mas ele não tem uma visão ampla sobre o que está acontecendo na empresa, sobre quais os resultados esperados com aquela palestra, com aquele evento. O segundo ponto, que é extremamente importante para você resolver isso, é você buscar capacitar os teus líderes. Olha, eu nem vou entrar mais nesse assunto aqui, porque eu já falei ao longo desse vídeo basicamente todo sobre a importância de você buscar desenvolver o teu time, a tua equipe. Um terceiro ponto que é extremamente importante ser realizado é a revisão de práticas adoecedoras. Porque o palestrante, quando ele chega lá, muitas vezes ele vai falar sobre sobrecarga emocional. Ele vai falar sobre burnout, por exemplo. Mas, no dia a dia, tem algum processo na tua empresa que está sendo responsável por gerar essa sobrecarga. Ele vai falar sobre como lidar com ansiedade. Mas muitas vezes, na tua empresa, as metas estão tão vagas, sabe? Estão tão confusas. Muitas vezes o colaborador, ele não tem noção nem da jornada que ele precisa seguir. Ele não tem noção nem do que ele precisa fazer. E aí você chega com a melhor das intenções, passa uma atividade para o colaborador executar, mas depois você sofre uma dor de cabeça porque o colaborador não executou do modo que você gostaria. E aí fica você falando A e o colaborador entendendo B, por exemplo. Então a gente precisa revisar essas práticas. Caso contrário, vai ser como eu falei anteriormente. Você está dando um analgésico para uma pessoa que está com uma dor de cabeça ali, que vai aliviar naquele momento, mas o que está sendo causado vai continuar causando o estresse, a dor de cabeça, enfim. E
O quarto e o último item, e até o mais importante, adianto para você, é a construção de segurança psicológica na tua equipe. Ah, Matheus, isso aí é porque você é psicólogo e aí você está querendo vender o seu peixe. Joga no Google, pesquisa no Google, conversa com o ChatGPT em relação a isso. Para você ter uma noção, o próprio Google ele fez uma pesquisa chamada Projeto Aristóteles, na qual a sua intenção era entender quais comportamentos, o que era que realmente fazia com que os líderes, com que a equipe deles performassem em um altíssimo nível. E eles identificaram que o fator número 1 é justamente a segurança psicológica. E quando eu digo segurança psicológica, não é que você vai ser o psicólogo do teu funcionário. Não é nada disso. Não é que você vai ser bonzinho com o teu funcionário. Mas você vai entender como construir um clima que seja seguro dentro da tua empresa. Um clima onde um funcionário cometa um erro, por exemplo, e ele tem a confiança de que ao chegar e demonstrar para você, em conversar com você e falar o que foi feito de errado, você não vai partir para cima dele que nem um trator. Então, quando o teu colaborador ele sente confiança na gestão, a partir disso ele começa a performar. Porque um colaborador que ele está em um ambiente onde ele não tem confiança, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a construir uma série de estratégias defensivas. Matheus, fala sobre essas estratégias. Em outro momento eu falo, mas apenas trazendo exemplos aqui. Vai ser um colaborador que, por exemplo, vai desengajar com a equipe. Ele vai fazer apenas o mínimo. Vai fazer apenas o mínimo. Por quê? Porque se ele buscar fazer a mais, corre o risco dele cometer alguns erros, ele chegar para você e você ter o mesmo comportamento com ele. Então, esse colaborador, ele vai fazer o mínimo para ninguém reclamar. Ele vai entregar o que precisa ser feito. Só que com isso a tua empresa vai ficar estagnada. Então o colaborador ele precisa se sentir seguro para chegar, conversar com você, para trazer ideias para você. Olha, a cabeça de um empresário, se ele deixar, é 24 horas pensando no negócio. É 24 horas e a função do empresário é resolver problemas. Só que se você ficar sozinho tentando resolver todos os problemas, tentando controlar, tentando dar conta de tudo, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai me procurar. Porque é o que acontece. Eu atendo tanto os empresários, bem como as empresas. E sabe o que é interessante? Olha, eu atendo os empresários, atendo as empresas, né? Eu atendo a equipe desses empresários. Muitas vezes, o empresário pensa, olha, Matheus, tem um colaborador aqui que ele não está produzindo como deveria. Eu não sei se é algo emocional, eu não sei se é algo que vai além disso, não estou conseguindo entender. E está tudo bem não conseguir entender, afinal não é a tua função conseguir. Você não estudou para isso, né? Você entende muito bem sobre o teu negócio, sobre o teu mercado, mas sobre questões emocionais, questões psicológicas, questões comportamentais, existe outra pessoa que é responsável, que é especialista nisso. Então não é função dele. Mas, Matheus, eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui. E aí o colaborador vem para que eu faça o atendimento daquele colaborador, porque aquele colaborador, ele também quer performar, ele também quer avançar, ele também quer evoluir. Só que muitas vezes ele está criando tantas estratégias defensivas para se defender realmente daquele clima conflituoso, daquele clima insalubre, que a partir disso ele não consegue performar. E foi justamente isso que o Google identificou. Mas o fato é esse. Esses 3 erros, se você observar, eles têm algo em comum. Né? Como eu falei, não são erros que vão estourar ali, que vão explodir ali na tua cabeça, mas são erros que vão corroer a tua empresa, pouco a pouco. E aí chega março, chega abril, você vê que a produtividade que você esperava não está sendo alcançada. Chega agosto, setembro, você vê o time desmotivado, os colaboradores saindo, e chega dezembro, mais uma vez, você olha para o final do ano e vê que seguiu o mesmo ciclo. Então, reflete sobre o que a gente conversou e mais importante, eu sei que são muitos passos para implementar, eu sei que você já tem muitas funções para executar também, então quando a gente está com um problema, o modo mais inteligente é a gente realmente buscar um especialista para nos ajudar, para prestar alguma consultoria para a gente. Então, se você quiser saber como eu posso te ajudar, até mesmo sem nenhum tipo de
qual o termo? Sem nenhum tipo de compromisso. Até mesmo sem nenhum tipo de compromisso. Clica no link abaixo, vem aqui, conversa comigo, né? Eu atendo online também para que a gente possa entender melhor a tua empresa, o que é que está acontecendo e para que a partir disso a gente possa ver os melhores passos para conseguir conquistar os resultados que você deseja. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.